Queridos, vamos estar falando hoje sobre a oração. Qual a melhor maneira para se orar? O que é orar? Você sabe o que é orar? O que é uma oração? Então Deus ele espera que nós estejamos sempre orando, estejamos sempre tendo essa atitude de orar a Ele. Orar não é nada mais, nada menos do que conversar com Deus. Quando você está conversando com Deus, colocando diante de Deus seus problemas, as suas demandas, aquilo que está lhe angustiando, ou até mesmo você está colocando diante de Deus a sua gratidão, você está louvando a Deus, engrandecendo o nome de Deus, você está naquele momento ali orando, fazendo um momento de oração diante do Senhor. Então nós vamos falar sobre oração hoje, O que é orar? Quantas vezes nós devemos orar no dia? Quantas vezes devemos estar em oração? Lá em 1 Tessalonicenses 5, versículo 17, vai dizer: orai sem cessar. O que significa isso? O que significa orar sem cessar? 1 Tessalonicenses 5, versículo 17 diz isso. E nós vamos entender que devemos de fato estar orando sem cessar. Ora, por que precisamos orar sem cessar? Qual a importância da oração? Deus ouve toda a oração? Qual a oração que Deus ouve, a oração que Deus não ouve? Qual é a oração que tem poder? Aquela oração que tem eficácia mesmo. Então nós vamos estar meditando sobre isso e espero que você esteja aí compreendendo e entendendo a palavra de Deus, certo? Em Mateus 6, a partir do versículo 5. Mateus 6, a partir do versículo 5, vai dizer assim: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, só um minutinho aqui. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que, pelo seu muito falar, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidade antes que lhe peçais. Então nós vamos entender aqui qual é a melhor maneira para se orar. Qual é a melhor maneira para se orar? Jesus vai dizer aí em Mateus, no versículo 6, Mateus 6, versículo 6, ele vai dizer assim: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará, te abençoará, Deus ouvirá. Então, queridos, a melhor maneira de nós orarmos, a melhor maneira de se orar é ficando a sós com Deus. Não estou dizendo que essa é a única forma de você orar, mas a melhor maneira para se orar é ficando a sós com Deus. Pode ser em um quarto, pode ser em lugares isolados, Muitas vezes Jesus se isolava para orar, para ficar sozinho, somente ele e o Pai, e ele sozinho ali orava a Deus. Então, eu entendo aqui nas palavras de Jesus que a melhor maneira de se orar, a melhor maneira para se orar é aquele momento em que você fica a sós com Deus. Podemos orar em grupos, claro, devemos inclusive orar juntos, A igreja sempre orou junta. Você vê ali o exemplo dos apóstolos, Oravam juntos. Mas reserve aquele momento a sós com Deus. Reserve aquele momento a sós com Deus, porque tem coisas que você só terá coragem de falar com Deus se tiver a sós com Ele. Se tiver outra pessoa presente, você pode ficar um pouco retraído, ficar ali constrangido. E tem coisas que nós precisamos nos despir, realmente colocar diante de Deus tudo aquilo que estamos sentindo, os nossos defeitos. Senhor, me cura disso, tira essa impureza de dentro de mim, eu não consigo ter controle. Você precisa colocar tudo isso diante do Senhor. Deus já sabe, mas Ele quer que nós verbalizemos isso, que nós coloquemos com as nossas próprias palavras aquilo que está nos angustiando, aquilo que está tirando a nossa paz, aquilo que está tirando a nossa comunhão com Ele, com o Senhor. Podemos sim estar orando em grupos, mas nunca deixe de ter o seu momento a sós com Deus. Inclusive Jesus ensina aí isto no versículo 6, Mateus 6, versículo 6. Tu, porém, quando orares,
vai entrar lá no teu quarto e fecha a porta. E orará a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto, ele te recompensará. É somente no quarto? Não. Nós vamos ver que Jesus constantemente ele saía para lugares solitários, lugares desertos, para ele orar. Você vai ver isso lá em Lucas 6, versículo 12, por exemplo. Em Lucas 6, versículo 12, vai dizer assim: naqueles dias retirou-se Jesus para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Jesus passou a noite toda orando a Deus, meu irmão. E às vezes o tempo que nós temos para conversar com Deus é 1 minuto, 2 minutos, e aí pronto. Será que é só isso mesmo que tínhamos para conversar com Deus? Será que nós não temos problemas na nossa vida e só oramos com Deus aquele minutinho rápido? Será que nós estamos tão bem assim desse jeito que nós não temos nada para colocar diante do Senhor, nada para pedir ajuda, nada para que Deus possa nos socorrer? Será que não há nada que esteja nos afligindo, tirando a nossa paz, nos causando aflição? Porque uma certeza Jesus nos deu. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Esse bom ânimo é crer nele, é buscar a ele, é estar em constante oração com o Senhor. E a gente vê aqui que Jesus passou uma noite inteira orando a Deus. Lucas 6, versículo 12. Naqueles dias, Jesus retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Jesus, que era o próprio Filho unigênito de Deus, ele precisava estar constantemente em oração com o Pai. Imagine eu e você. Em Marcos 1, versículo 35 também vai dizer: tendo-se levantado alta madrugada, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Alta madrugada. Não quer dizer que a oração da madrugada seja mais forte do que a oração do meio-dia ou de qualquer outra hora do dia. Certo? É a madrugada, muitos cristãos, muitos irmãos preferem a madrugada, assim como Jesus também preferia às vezes passar uma noite sozinho lá no monte ou então em um deserto. Também não quer dizer que a oração do monte é a oração mais forte, não. Nós vamos entender que Jesus, por exemplo, fazia isso porque ele não tinha como ficar sozinho. Ele estava sendo uma pessoa muito conhecida, já estava famoso, e as pessoas o apertavam. Mesmo à noite, se ele se levantasse, ele acordasse, os próprios discípulos iriam a ele: Senhor, alguma coisa está acontecendo. Outros que iriam ver ali que estivessem por perto, iria querer puxar uma conversa com ele, queria perguntar alguma coisa, queria pedir para que ele curasse, alguma coisa assim do tipo. E ele preferia sair para um lugar deserto, como está aqui em Lucas 6, versículo 12, dizendo que ele foi para o monte e passou a noite toda orando sozinho a Deus. Em Marcos 1,35 já diz que ele foi para o deserto e ali ele orava a Deus de madrugada. Ele ia para o deserto e ia nesse horário porque durante o dia não tinha como ele sair para ficar a sós com Deus. Grandes multidões o acompanhavam durante o dia, então o melhor horário que ele achava para ficar sozinho com Deus era de madrugada. Ia para o deserto, ia para os montes. Mateus 14, 23 também vai estar dizendo isso. Mateus 14, 23. E despedidas as multidões, Jesus subiu ao monte a fim de orar sozinho. E em caindo a tarde, lá estava ele só. Esse episódio aqui é quando depois que ele desce do monte, os discípulos estão em apuros ali no mar e ele caminha sobre as águas. Antes dele caminhar sobre as águas, ele sobe ao monte, como está em Mateus 14, 23. E despedidas as multidões, Jesus então sobe ao monte a fim de orar sozinho. Observe que isso foi depois da multiplicação dos pães. Ele não quis levar os discípulos para orar com ele. Ele não quis. Ele manda os discípulos ir para o mar, para o barco. E ao cair da tarde, ele sobe ao monte a fim de orar sozinho. Ele despede as multidões. Então, aprenda com Jesus a ter momentos a sós com o Pai. Deus quer que tenhamos momentos a sós com Ele. É bom que estejamos orando em grupos, não tem problema. Mas não perca nunca o seu momento a sós com Deus para estar sempre só orando em grupos. E aquele momento que você estiver a sós com Deus, que seja um momento que você não seja interrompido.
Por isso que muitas pessoas gostam de orar na madrugada, porque não tem ninguém para interromper a oração dele, a conversa dele com Deus. Ele está conversando com Deus, colocando diante de Deus as suas demandas, os seus problemas, as suas angústias, e não tem ninguém para interromper. Eu lhe aconselho até você desligar o celular naquele momento em que você estiver realmente orando, conversando com Deus, para que você não seja interrompido pelo celular tocando. Então não tenha vergonha de falar nada com o Senhor, porque Ele até sabe os nossos pensamentos antes mesmo de nós estarmos ali falando o que nós iremos falar. Por isso não devemos ter nenhum tipo de constrangimento, nenhum tipo de vergonha de falar para Deus aquilo que estamos sentindo, aquele sentimento ruim que muitas vezes paira em nosso coração, que está dentro de nós, sentimentos ruins, sentimentos impuros. Não tenha nenhum tipo de constrangimento e nem vergonha de falar isso diante de Deus. Por isso você precisa ter esse momento a sós com Deus, né? Devemos confessar diante de Deus todos os nossos pecados. Confesse todos os seus erros, confesse todos os seus pecados, todas as suas ofensas diante do Senhor. A Bíblia vai dizer que aquele que confessa e deixa, este vai alcançar a misericórdia de Deus. Mas se você não confessa e muito menos deixa aqueles seus erros, aqueles seus pecados, como que você vai alcançar o perdão e a misericórdia de Deus? Em Provérbios 28, no versículo 13, diz assim: o que encobre as suas transgressões, este jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, este alcançará a misericórdia. Olha só o que diz aí em Provérbios 28, versículo 13, que aquele que encobre os seus erros, encobre os seus pecados, fica escondendo-os, esse nunca prosperará, será sempre um atrasado na vida. Tudo que faz dará errado. Está andando, parece que está andando para frente, está dando tudo para trás. É a própria Bíblia que está dizendo isso. Aquele que encobre as suas transgressões, quem encobre os seus erros, quem encobre os seus pecados, as suas ofensas, este jamais prosperará, sempre andará para trás. Mas aí o versículo continua dizendo: mas aquele que confessa e deixa, este alcançará a misericórdia de Deus. Ou seja, esse irá prosperar, esse irá ter uma vida abençoada. Você quer ter vida abençoada por Deus? Não adianta somente orar não, viu? Você tem que cumprir a palavra. Oração sem sujeição não tem efeito. Você pode perder uma noite, gastar, não vou dizer perder não. Você pode gastar uma noite inteira orando ao Senhor, mas se a sua oração não for acompanhada de submissão, de sujeição a Deus, não tem nada feito. Se for para você continuar no pecado, sem abandonar o seu pecado, encobrindo, escondendo os seus erros, a própria Bíblia está dizendo aqui em Provérbios 28, 13, que aquele que encobre os seus erros, as suas transgressões, os seus pecados, este jamais irá prosperar. Deus não o abençoará. Mas aquele que as confessa e deixa, este alcançará a misericórdia de Deus. Este será abençoado pelo Senhor. Queridos, aquele também que confessa, tem os seus pecados perdoados. E ele é purificado de toda injustiça. É o que diz lá em 1 João 1, versículo 9. 1 João 1, versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas isso precisamos confessar e deixar. Não adianta só confessar não. Provérbios 28, 13 diz que aquele que confessa e deixa. Não adianta você ficar uma noite toda confessando seus defeitos, seus erros, seus pecados diante de Deus e no outro dia não deixá-los. Mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Aquele que confessa e deixa, aquele que confessa os seus pecados, ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados e nos purificar de toda injustiça. Meditando aqui também ainda em Mateus, no capítulo 6, ali no versículo 5, nós vamos entender o quê? Que não devemos orar para impressionar as pessoas, e sim para tocar o coração de Deus. Muitas pessoas, infelizmente, oram para impressionar as outras, para receber elogio, louvor das outras pessoas, para as outras pessoas ficarem admirando ela, né? Vendo ela como uma pessoa santa, uma pessoa de Deus, que oração maravilhosa. E ali a pessoa se enche, né? Se incha, enche o seu ego.
E Jesus vai dizer justamente isso aí no texto que nós lemos em Mateus 6, versículo 5. Jesus vai dizer assim: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas. Sinagogas, queridos, contextualizando aqui, seria a igreja hoje. Naqueles dias que não havia como as pessoas estarem no templo, né, de Jerusalém, então havia muitas sinagogas em cada cidade, e era o lugar onde os judeus se reuniam para adorar, para louvar e para estudar a palavra de Deus. O equivalente à igreja, né, que nós vamos hoje. Então Jesus diz aqui em Mateus 6, versículo 5: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. O que é que Jesus está dizendo aqui, querido? Não tem nada contra a pessoa na igreja ficar de pé e orar, porque você pode levar a coisa ao pé da letra aqui. Jesus está aqui destacando a questão da pessoa querer se aparecer. Então, se você for hoje em uma igreja e ver uma pessoa orando em pé, nada demais, entendeu? Porque diz aqui: quando orardes, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas. Eles ficavam em pé com um propósito, não o que nós procuramos fazer hoje. Às vezes hoje você fica em pé na igreja para orar, porque o som flui melhor. As pessoas que estão mais distantes irão lhe ouvir. Às vezes oramos ali sem um microfone, então quem está mais distante vai lhe ouvir do que você ficar sentado. E a tendência de quem está sentado é orar até mais baixo. Quando você fica em pé, você ora um pouco mais alto e também o som vai mais longe, não é isso? Então, a questão aqui é da pessoa querer se aparecer. Então, ele diz aqui: quando orares, não sejam iguais aos hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e também nos cantos das praças. Certamente ali pessoas iam para as praças, ficar nos cantos das praças, orando para serem tidas como santas, para ficarem sendo elogiadas, para ficarem sendo vistas como as pessoas mais próximas de Deus. Aí ele diz aqui: em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Ou seja, a recompensa de Deus não vão receber. As bênçãos de Deus não virão sobre a vida dessas pessoas. Então Jesus não está dizendo aqui também que não podemos orar em público. Quando ele diz aqui: não sejais iguais àqueles que oram nos cantos das praças. Não é ele querendo dizer que nós não devemos orar em público. Nós podemos orar em público. Ele está falando aqui das pessoas que oram com o propósito de serem bem vistas pelas outras pessoas, de serem elogiadas, de serem exaltadas pelo homem, pelas outras pessoas. É nesse sentido que ele está falando. Nós devemos orar no intuito de que Deus ouça a nossa oração e possa respondê-la de acordo com a sua vontade, é claro. No versículo 7, Mateus 6, versículo 7, Jesus vai dizer assim também, ó: e orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Olha só. Não useis de vãs repetições como os gentios, porque eles presumem que pelo seu muito falar eles serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade antes mesmo que lhe peçais. Olha só o que diz aqui Jesus: que nós não devemos usar de vãs repetições como fazem os gentios. Quem eram os gentios? Quem são os gentios na Bíblia? É os pagãos que nós chamamos hoje, os do mundo. Nós usamos essa expressão, aqueles que não querem compromisso com Jesus, com Deus, com a igreja, com a palavra de Deus, que estão no mundo. Dizem que creem em Deus, creem em Jesus, que é de tal denominação, mas está lá vivendo mais o mundo do que a palavra. Aí nós dizemos que são pessoas do mundo, nós dizemos que são pagãos, não é isso? Essa expressão que nós usamos. É o mesmo gentio na Bíblia. Quando você ouvir falar aí, os gentios na Bíblia são esses que estão lá no mundo, que não têm compromisso com Deus, com a palavra de Deus. E aí Jesus diz: olha, e orando não useis de vãs repetições como fazem os gentios, porque eles presumem que pelo seu muito falar eles serão ouvidos. Eu tenho que fazer uma observação aqui. Quando Jesus diz assim, eles presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos, não é aquela porque fez uma oração prolongada, não.
Tem nada a ver. Então vou fazer a oração só de 1 minuto, 2 minutos, porque Jesus diz aqui que eles presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos, e nós devemos não nos assemelharmos a ele. No versículo 8, Jesus vai dizer: não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tem de necessidade antes que lhe peçais. Mas não é nesse sentido que Jesus está falando, da oração ser curta ou da oração ser longa. Jesus está falando que não devemos usar de vãs repetições. O que é isso? O que significa isso? Temos que fazer orações curtas porque Deus não ouve? Porque senão Deus não vai ouvir as nossas orações porque são longas? Não. Quando ele diz aqui, não é isso que Jesus está querendo dizer. Jesus está falando aqui para não ficarmos repetindo as mesmas palavras naquele mesmo momento. Você pode até repetir estas palavras em outro momento, mas tem pessoas que ficam ali, naquele mesmo momento, pedindo a mesma coisa: Senhor, tira meu filho dessa vida. 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 E repete aquilo ali dezenas de vezes. É isso que Jesus está falando. Deus já sabe até o que você ia pedir, para que ficar nessa repetição. Não faça como fazem os gentios, como fazem o povo do mundo, os pagãos, aqueles que não têm compromisso com Deus, porque eles presumem que pelo muito falar serão ouvidos, ficam repetindo a mesma coisa naquele mesmo momento. Você pode repetir a mesma oração em um outro momento. Você pode perseverar na oração. Perseverar em oração é você poder falar a mesma coisa, colocar diante de Deus a mesma demanda em um outro momento. Mas naquele mesmo momento, Jesus está dizendo aqui em Mateus 6, versículo 7, que orando não useis de vãs repetições como fazem os gentios, porque eles presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos, e ficam naquele mesmo momento ali repetindo a mesma coisa: Senhor, cura-me, Senhor, cura-me, Senhor, cura-me, Senhor, me cura dessa enfermidade, Senhor, me cura dessa enfermidade. Não é isso que Deus quer, é isso que Jesus está falando aqui, indo contra. Jesus, justamente, ele não está querendo aqui dizer que você não tenha uma oração longa. Você pode ter uma oração longa, mas que você não fique repetindo a mesma coisa o tempo todo. Você pode, por exemplo, pode orar 1 minuto, pode orar 2, mas o ideal é que você tenha mais tempo com Deus. Porque a gente tem tanto tempo para as coisas do mundo, a gente tem tanto tempo para bater o papo ali com o vizinho, com o amigo, e para Deus a gente resume esse tempo em 1 minuto, 2 minutos. E não tem problema nenhum se você é aquela pessoa que ora e conversa com Deus 1 hora, 2 horas de relógio, meia hora, não tem problema nenhum. Por quê? Porque se você for orar e você começar a colocar a vida de muitas pessoas ali, interceder por muitas pessoas, pela sua família, por todos os seus familiares, seus parentes, por muitos amigos, por muitas pessoas da igreja, você vai lembrando o nome de cada um, as suas famílias. Você vai fazer uma oração longa, mas que agrada a Deus. Por que você está agradando a Deus? Porque você não está ali repetindo a mesma coisa, batendo na mesma tecla, no mesmo assunto. Às vezes até nós nos chateamos, não é isso mesmo? Quando a pessoa chega, fica com aquela conversa, a gente diz aquela conversa remoída, aquela mesma conversa repetindo, a gente às vezes não tem paciência. Alguns dizem até que a pessoa tem, né, falando que tem uma prosa ruim e tal, aquela coisa assim, né? E um dos motivos é porque aquela pessoa fica falando a mesma coisa, não muda o assunto, é repetindo a mesma coisa o tempo todo. Então, não é isto que Jesus está querendo dizer, né? Que nós temos que fazer orações curtas, mas que nós não fiquemos repetindo as mesmas palavras naquele mesmo momento. Isso não agrada a Deus. Jesus está falando aqui para não ficarmos justamente repetindo as palavras naquele mesmo momento. Você poderá repeti-las, mas em outro momento, como está lá no Lucas capítulo 18, vai trazer o exemplo ali de uma mulher que ficou importunando um juiz que não temia a Deus numa cidade. Jesus começa a parábola dizendo assim, Lucas 18, versículo 1, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então aquela mulher ficava o tempo todo indo lá na porta daquele juiz, julga a minha causa, até que ele se incomodou um dia e falou, olha, eu vou julgar a causa dessa mulher, para que essa mulher não me importune mais. Não é nesse sentido que Deus vai ouvir as nossas orações, mas nós devemos
não esmorecer, porque no momento certo, e esse momento é Deus que sabe, Ele vai responder. Por isso Ele diz, olha, diz aqui no Lucas 18:1, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Porque nós pedimos uma vez, pedimos duas, pedimos três e já desistimos. Não, Deus não respondeu, Deus não vai mais responder essa oração. Não esmoreça, meu irmão. Não desfaleça na fé. Continue orando, sabe por quê? Porque Deus está esperando o momento certo para responder. Talvez esse não seja o momento, mas se você esmorecer, você não vai alcançar a sua bênção. Continue intercedendo em prol daquele motivo que você está orando. Continue, não desfaleça, não esmoreça. E aqui em Lucas 18 vai justamente, Jesus conta uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem nunca esmorecer, sem nunca desfalecer. No seu tempo você vai alcançar a sua bênção, no tempo de Deus, não no nosso próprio tempo. No momento certo, na hora certa, Deus vai fazer o que é melhor para as nossas vidas. Ainda que a resposta de Deus seja negativa, nós temos que estar preparados, porque tem a resposta de Deus, pode ser sim e pode ser não. Às vezes aquilo que nós estamos pedindo aos nossos olhos é uma maravilha, seria o melhor para a nossa vida, mas Deus vai ver que não é o melhor para a sua vida. E Ele vai responder de acordo com o que Ele vê, de acordo com o que Ele quer, de acordo com a sua vontade. Agora compete a nós pedimos, nós devemos pedir, certo? Então nunca deixe de orar a Deus. Nesse sentido aí você pode estar repetindo as suas orações, repetindo os seus pedidos, mas em momentos diferentes, momentos diferenciados, não naquele mesmo momento repetindo as mesmas palavras o tempo inteiro. Mateus 21, versículo 22, ainda falando sobre a oração, o próprio Jesus vai dizer assim, ó, e tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Jesus diz, ó, tudo que vocês pedirem, orando, se vocês crerem de fato, vocês irão receber. Agora, se orar por orar sem crer, não receberá. É o que ele está querendo dizer aqui em Mateus 21, 22. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Tudo. Jesus não disse algumas coisas vocês receberão, não. Tudo o que pedirdes em oração, crendo, vocês irão receber. Então devemos o quê? Pedir. Tudo aquilo que está nos tirando a paz, nos afligindo. Não pedir para gastar com nossos próprios deleites, como está lá em Tiago. Pedis e pedis mal, para gastardes em vossos prazeres, em vossos deleites. Não. Tenha sensatez naquilo que você vai pedir a Deus. Jesus também não disse... Aliás, Jesus disse também assim, crendo. Então, não ore por orar. Muitas pessoas pedem apenas por pedir. E Deus não vai responder aquela oração sem fé. Aquela oração em que a pessoa não crê, aquela oração em que a pessoa está duvidando. Não peça apenas por pedir. Não ore apenas por orar. Vou orar. Quem sabe? Quem sabe, Deus ouve. Você sabia que tem pessoas que muitas vezes oram, pedem alguma coisa a Deus, mas não creem? Pessoas que pedem, oram a Deus, mas não têm fé, apenas pedem por pedir. Nós temos um exemplo na Bíblia, lá em Marcos 9, versículo 17 em diante. Vai ter um pai que leva um filho que está possesso de um espírito imundo. O pai primeiramente leva aos discípulos, os discípulos não conseguem expelir aquele demônio, aquele espírito maligno que está possuindo aquela criança. E aí o pai vai até Jesus, só que ele vai até Jesus e pede, faz aquele pedido a Jesus, mas não crendo muito. No versículo 22, Marcos 9, 22, ele vai dizer assim, ó, Jesus, muitas vezes ele o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus não gostou dessa palavra deste pai. Quando o pai falou assim, mas se tu podes fazer alguma coisa, fazes, tem compaixão de nós. Jesus não gostou porque ele falou, se tu podes. Creu? Totalmente não. Pôs em dúvida, Se tu podes,
Então faz alguma coisa, Senhor. Aí no versículo 23 diz: ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível àquele que crê. Porque Jesus não estava havendo fé suficiente naquele pai, no pedido que ele estava fazendo. Muitas vezes somos assim como este pai dessa criança. Nos dirigimos a Deus sem muita fé. Senhor, se tu podes fazer alguma coisa, faça alguma coisa por esta situação. Se o Senhor puder, faça. Essa é uma oração que não agrada a Deus, meu irmão. Jesus não se agradou daquele pedido, da forma como aquele pai fez. Marcos 9:22, ele vai dizer: Senhor, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Aí Jesus disse: se podes, tudo é possível àquele que crê. No versículo 24 vai dizer assim: e imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, dizendo: eu creio, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Irmão, se você está orando por orar, colocando esse si antes da sua oração, do seu pedido a Deus, peça perdão a Deus, diga que crê e peça para Ele lhe ajudar muitas vezes na sua falta de fé, na nossa falta de fé. Quando o pai de fato disse: eu creio, Senhor, mas me ajuda na minha falta de fé. Ele confessou a sua fraqueza, ele confessou a sua imperfeição. E aí Jesus então operou. Jesus expulsou aquele espírito maligno que atormentava o seu filho, e o menino foi liberto, o menino foi curado. Não oremos a Deus duvidando ou perguntando a Ele se pode fazer alguma coisa. A Bíblia diz que aquele que duvida, esse nada alcançará do Senhor. Nada, nada. Tiago 1, versículo 6, a palavra diz assim: peça, porém, com fé, em nada duvidando. O que é isso aqui Tiago está falando? Se alguém tem falta de sabedoria, peça, porém, com fé, em nada duvidando. Mas não é só falta de sabedoria que você vai pedir a Deus, não. Se alguém tem falta de sabedoria, não é só sabedoria que você vai pedir, não. Qualquer outra coisa. Essa palavra aqui serve, não é só para quem vai pedir sabedoria. Tiago 1, versículo 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. E não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Não peça nada duvidando, tenha fé. Romanos 14, 23 diz: tudo que não provém de fé, isto é pecado. Aquele que duvida está pecando. Tudo que não provém de fé é pecado. Hebreus 11, versículo 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Então ore com fé, meu irmão. Ore com fé, peça com fé, porque Jesus disse lá em Mateus 21, 22: tudo o que pedirdes em oração, crendo, tendo fé, recebereis. Seu pedido precisa ser um pedido, uma oração em que você creia naquilo que você está pedindo. Se você crê de fato, você irá receber, desde que seja um pedido alinhado com a palavra, alinhado com a vontade de Deus. Amém? Nós vamos ficando por aqui. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe toda a sua família. Querido Deus, nosso Senhor e Pai que está nos céus, mais uma vez te agradecemos, Senhor, por este dia que o Senhor nos concede, por esse estudo da Tua Palavra neste momento que o Senhor nos concedeu. Que o Senhor esteja abençoando a cada ouvinte neste momento, nos ajude a sabermos orar de maneira que te agrade, a orar com fé, orar crendo, e de acordo com a Tua vontade, o Senhor irá nos responder favorável ao nosso pedido. Que o Senhor esteja abençoando a cada ouvinte neste momento, esteja abençoando os seus familiares, estendendo as suas bênçãos a toda a sua família, e que o Senhor possa estar nos concedendo um dia e uma semana debaixo da Tua graça e debaixo da Tua proteção. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus.